Uma dúvida que aparece muito, que é, eu espero quebrar o padrão para começar a fazer as coisas que eu quero fazer, porque tem um entendimento que faz sentido. Se eu não tenho permissão para fazer algo, não adianta eu fazer, que o resultado não vai vir. Não adianta eu fazer, porque se o resultado vier, eu não vou poder ficar com ele, né? Ou essa pessoa, por exemplo, não vai ganhar aquele dinheiro, ou se ela ganhar aquele dinheiro, ela vai perder. Só que, por outro lado, apesar desse raciocínio, dessa conclusão, dessa percepção estar correta, por outro lado, se a pessoa não entrar em movimento, ela não vai startar os acontecimentos para que ela quebre o padrão. Então, gente, não fique parado. Não fique parado. Por que que o protocolo é uma das melhores formas de você quebrar o padrão? Porque você vai lá na raiz da relação. Então, você começa a identificar as relações que precisam ser ajustadas e sim, muitas vezes você vai rodar mais de um protocolo com a mesma pessoa para o mesmo tipo de dependência, porque você pode estar sendo vítima por um motivo com uma pessoa, em outro momento você pode ser vítima com a mesma pessoa, só que por outro motivo ou de outra forma ou em outro nível. Então, toda vez que aparecer, gente, roda o protocolo. Para de querer ser aquela pessoa que rodou um protocolo uma vez e está tudo resolvido. Se a sua vida continua avançando, para começar, existe uma tendência absurda de você voltar aos padrões que você tinha. Existe uma tendência absurda de você manifestar os padrões que você está observando com as pessoas que estão próximas a você. Então, até que você consiga crescer muito, muito mesmo, para acessar outros níveis, para ver outros comportamentos naturais, por exemplo, tem cara que quer parabéns porque ele abriu a porta do carro para a esposa. Isso significa que ele frequenta ambientes em que isso é algo totalmente estranho. Se ele for para um ambiente onde todo mundo faz isso, não vai ter mérito nenhum. Então, você precisa crescer para estar em ambientes onde os seus padrões de hoje não combinam. Padrão de comportamento, padrão de vocabulário, padrão de postura, padrão de compromisso, padrão de resistência. Reconhecimento. Tem gente que quer crescer muito rápido, eu falo, se contente com a consistência e pare de querer buscar uma velocidade absurda, porque você vai bater lá no teto, você vai voltar na hora. Lá no teto, as pessoas não vão rir das piadas que você faz hoje. Lá no teto, lá no topo, as pessoas não vão ter a paciência que essas pessoas aí de baixo têm com você. Lá no teto, as pessoas não vão ter o tempo que essas pessoas aí de baixo têm com você. Então, vá crescendo gradativamente e vá quebrando os seus padrões. Cuidado para você não achar que ter entendido o padrão é suficiente. Ah, não, mas eu já sei, Cida, por que que tal coisa não acontece na minha vida. Saber é o começo do processo e não o final dele, tá? Elton, e você falou da questão do tomar decisões. A gente pode fazer uma conexão também com, por exemplo, o efeito paralelo? Sim, sim. O efeito paralelo é uma ferramenta muito poderosa, tanto para você gerar eco das coisas, quanto para você encontrar a raiz das coisas. Porque às vezes a gente tem comportamentos que eles também são efeitos paralelos de outras coisas. Então, poxa, eu já vinha há muito tempo delegando algumas atribuições para sócios, para funcionários, para esposa, para que de fato eu funcionasse melhor, mas isso foi sim gerando efeitos paralelos. E isso se intensificou no momento em que nós tivemos todo aquele desafio, quando teve uma treta numa das empresas e processos, aquela coisa toda. Então, para que nós conseguíssemos dar um salto, o Elton precisou ser blindado. E aquilo gerou um efeito paralelo. Por quê? Poxa, ficar blindado é gostoso demais. Outro levando porrada, outro assumindo na frente, outro cuidando do bastidor, outro enxugando gelo e outro... Putz, só que aquele momento passou. E o efeito paralelo, ele deve ser utilizado como uma ferramenta justamente para gerar um comportamento em outras áreas da vida ou para você entender, peraí, qual é o comportamento, a situação ou a relação que faz eu me comportar dessa forma lá
E paralelamente a isso, eu venho me comportando dessa forma aqui. Quando você começa a entender esse efeito paralelo, você fala, poxa, peraí, tem um poder magnífico aqui. Por quê? Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Poxa, você é uma pessoa que mente. Já vou te adiantar, antes de parar de mentir, você vai começar a omitir. Entende? Aquela pessoa, não, eu não menti. Não falou a verdade, ok? Não falou a mentira, mas também não falou a verdade. Então você vai entendendo, peraí, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade absurda de concluir as coisas. Eu sei. Você sabe, né? Sei. E só que eu também tenho uma dificuldade absurda de começar as coisas. Então, eu preciso me colocar obrigatoriamente em um lugar onde eu comece e aí depois eu tento continuar aquilo. Então, por exemplo, a academia para mim é um efeito paralelo, porque como aquilo é difícil para mim. É tipo assim, parece que todo dia é o primeiro dia. Todo dia para mim é o primeiro dia, aquele negócio que eu não aprendi a gostar. Mas olha que interessante, eu já parei de falar que não gosto. Eu já parei de falar que não gosto. Então, beleza. Para que eu estou indo para lá? Eu estou indo para lá para instalar um padrão de um pouco mais de consistência. Eu não pretendo ser nem organizado nem consistente como o Renato é, mas eu preciso trazer um pouco mais de organização, um pouco mais de consistência, um pouco mais de resiliência para mim. Vou chegar no nível dele? Nem de longe, mas eu preciso trazer algo para mim que me mostre que eu posso mais. Então, por exemplo, eu vou até o meu limite, só que eu percebi que o meu limite, ele não é corporal, ele é mental, é tipo, tá, já fez 10, chega. Eu falo, não, cara, vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma. Aí eu não conto mais. Quando eu decido parar, eu faço mais 3. Boa. E geralmente, fisicamente, ainda dá para fazer mais um pouco. Então perceba, ali tem uma demonstração clara do meu efeito paralelo mental. Eu paro antes da minha capacidade de fazer mais, sabe? Eu me distraio. Aí o que eu fiz agora? Eu comecei a deixar o celular no carro. Eu ia para o celular com o treino e dava aquele descanso, minha cabeça ficava acelerada, eu pegava o celular. Aí quando eu pegava o celular, aí tinha uma mensagem de um, tinha uma treta com o Já outro, não era. sei o quê. Aí você já voltava para o exercício putaço, eu falei, não, então peraí, esse é o meu momento de me desafiar. Então para mim deixou de ser uma academia, é um negócio tipo assim, ali é o lugar onde eu vou um pouco além de quando a minha mente manda parar. E o efeito paralelo somente a questão do exercício físico. Mas não é só o exercício físico, Não. né? Tem gente que faz com música, tem gente que faz com idioma. O bom do exercício físico é porque geralmente ele carrega um conjunto de dificuldades, de disciplina, de resiliência, de compromisso, né? E tem todo o efeito paralelo mesmo do físico, né? O mental, dopamina e o equilíbrio hormonal, aquela coisa toda. Mas eu gosto de um efeito paralelo daquilo que é difícil para você. Então, por exemplo, o Renato fazer musculação e usar como efeito paralelo para ele não vale. Não vale porque para ele fazer musculação é como dirigir para mim. Ele gosta daquilo. Então tem dia que ele treina 2 vezes no dia. Então ele não consegue ficar sem. Ele é o cara que viaja e treina no hotel e aquela coisa toda. A gente sente raiva, né? Eu levo o tênis, ele fica lá. Então, o efeito paralelo deve ser aquilo que você faz com dificuldade, para você se colocar intencionalmente no lugar de dificuldade. A melhor dificuldade é aquela que você sabe que você se colocou lá. Então, por exemplo, eu prefiro a dificuldade de ir para a academia do que ir para a fisioterapia depois de uma doença de ficar 3 meses de cama no hospital. Entende? Então, em qual dificuldade você se colocou? Por exemplo, eu sei que para você é difícil, apesar de você ser uma pessoa amável, você se conecta, as pessoas adoram você, você fala bem, você entende do método, você já viveu o bastidor ali de apagar incêndio de grupo de gente que mandou mensagem lá dizendo que ia se matar e estava todo mundo querendo morrer e você teve que chegar lá e seguir o método e dizer, gente, vamos entender que a vida dela e que se ela quiser acabar com a vida dela, tá tudo bem. Então, assim,
O conjunto para você é fácil, mas a câmera ainda é difícil. O palco ainda é difícil, só que você se colocou nessa dificuldade aqui. Então vá para o lugar onde para você é difícil, para que toda vez que chegar a dificuldade, isso comece a ser fácil para você. Porque a gente tem que parar de fugir de dificuldade. Se a dificuldade faz sentido, como você colocou, vale a pena pelo projeto que se tem, vai para cima. E muito se fala em quebrar padrão. Mas o próprio efeito paralelo é uma ótima ferramenta para se instalar padrão. Como é que você quebra um padrão? Instalando no outro. Como é que você substitui um comportamento ruim por um comportamento bom? É justamente no momento em que você quebra o padrão. Por quê? Lembra que eu falei para você? Faz de um jeito que está errado, começa a fazer de outro. Você percebeu que está errado? Percebeu que é um padrão ruim? Comece a fazer de outro jeito e pare de tentar acertar na primeira vez. Anota aí para mim, gente, ou anota aí, Cida, por favor, fazer um áudio sobre o tiro de referência. Pare de querer acertar o alvo no primeiro tiro toda vez. Dê um tiro, quando você der o tiro, você vai saber se está à direita ou se está à esquerda do alvo, se é mais para cima ou se é mais para baixo. Aí depois você ajusta. Quando você ajustar, você compara o primeiro com o segundo e você vai medindo o seu progresso. Chegou a hora de quebrar os padrões que ainda travam sua vida. Toque no link da descrição, preencha sua ficha. O próximo passo depende de você.